Boa noite, meus irmãos. Vamos então... Oi, vocês me ouvem bem? Não. Ok, vamos ter um tempo de oração pelas crianças e pela exposição do texto. Ainda está baixo, né? Oi. Vamos então ter um tempo de oração e oração pelas crianças e pelo texto. Oi, som. Ok, como eu dizia, vamos ter um tempo de oração pelas crianças e pela exposição do texto essa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Queremos te pedir em especial, Pai, pelas crianças, que o Senhor possa se revelar a elas através do Teu texto, através da Tua palavra, que o Senhor possa salvá-las, Pai, que elas possam dedicar suas vidas ao Senhor. Te oramos pelos professores de todas as salas, que eles possam expor a Tua palavra com fidelidade. Também ser conosco nessa noite, na exposição do texto. Estaremos diante de um texto difícil, que possamos clamar inteiramente na Tua dependência, que o Teu Santo Espírito possa atuar essa noite, nos dando direcionamento de acordo com a Tua palavra. Ser conosco, nos instrui, nos ensina, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? As crianças podem sair para o culto. E nós vamos abrir em Romanos, capítulo 7. Antes de entrar propriamente na exposição, eu quero ler Romanos 7, dos versos 13 ao 25, juntamente com os meus irmãos. E aí hoje nós vamos precisar de muita paciência e concentração. É um texto longo e precisa ser assim, não dá para separá-lo. Na verdade, a gente já fez uma separação no verso 12, que não é nem tão devida ao texto assim, a perícope deveria ser do 7 ao 25, mas por objetivos didáticos, a gente expôs a última vez do 7 ao 12 e hoje do 13 ao 25. Diz assim, Romanos 7, a partir do verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Nós não conseguiremos fazer um resumo de tudo aquilo que temos visto em Romanos, até por conta do tempo,
mas para contextualizar os irmãos que estão pegando aí o barco andando já, Paulo está falando sobre a relação entre a lei e o pecado. E ele vai mostrar aqui que a única relação que a lei tem com o pecado é que a lei revela o pecado. A lei revela aquilo que há de mais íntimo no nosso coração. Então, um resumo básico do que Paulo está argumentando aqui seria isso. E um dos pensadores do mundo antigo, chamado Ovídio, em seu livro Metamorfoses, ele disse o seguinte: vejo e aprovo a melhor conduta, mas sigo a pior. Ele conseguiu resumir muito bem exatamente o que Paulo está falando aqui no final do capítulo 7 de Romanos. E olha que ele nem estava comentando sobre ele, mas ele disse exatamente o seguinte, vou repetir: vejo e aprovo a melhor conduta, mas sigo a pior. O fato é, meus irmãos, que nós temos aqui no capítulo 7 de Romanos, um dos textos mais difíceis e mais disputados em toda a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma. Ao longo da história da igreja, só para vocês terem uma noção, grandes homens de Deus tentaram responder a seguinte pergunta: quem é o eu de Romanos 7? Se você perceber na nossa leitura, a gente observou muitas vezes Paulo usar pronome eu. Eu, todavia, sou carnal, no verso 14. No verso 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, ele sempre vai usar esse eu. E a pergunta é, quem é esse eu de Romanos 7? Será que Paulo está falando dele mesmo? Será que ele está falando de outra pessoa? Será que Paulo está falando de um regenerado aqui? Se esse eu pode se aplicar a um cristão? Nós temos até um louvor, né? Uma cantora gospel criou um louvor baseado nesse texto aqui. Será que nós, como cristãos, nós podemos louvar um hino como esse, aplicando a nós? Será que esse texto está falando de cristãos? Ou será que ele está falando de alguém que permanece sem Cristo e, portanto, longe da salvação de Deus? Agostinho, por exemplo, né, após um grande embate que teve contra Pelágio sobre a vontade e liberdade humana, ele se posicionou no grupo que acredita que o eu de Romanos 7 é alguém regenerado. Ah, então se Agostinho falou, está falado, né? O eu aqui então é de alguém regenerado. Não é bem assim. Só que Agostinho acabou influenciando muita gente, né? Agostinho é um dos maiores teólogos de toda a história. Ele influenciou muitos reformadores nessa questão. Por exemplo, Lutero. Lutero acreditava que o que Paulo estava falando aqui combinava com uma tese que ele sustentava contra a Igreja Católica. Lutero dizia que nós podemos ser ao mesmo tempo justos e pecadores. Né? Tem uma expressão em latim para isso, mas justamente para falar que o cristão pode ser ao mesmo tempo alguém justo e pecador. Embora eu concorde com Lutero nessa expressão que ele criou, eu não penso que é isso que Paulo está falando nesse texto. Juntamente comigo, um movimento chamado de pietismo, que surgiu no século XVII, notou que alguns cristãos de sua época, eles estavam se acomodando em relação ao pecado. Sabe, não estavam mais lutando, estavam sendo vencidos facilmente, estavam vivendo um cristianismo meio que frio, ou até mesmo carnal, estavam ofendendo a Deus. E esses irmãos do movimento pietista se valiam, então, de uma expressão dizendo que as pessoas que acreditavam que Paulo falava de cristãos aqui nesse texto, eram pessoas que tinham uma ortodoxia morta. Então, eles foram contra, dizendo que as pessoas estavam usando esse texto aqui para dizer o seguinte: eu posso ser um cristão e ainda assim continuar vivendo no pecado. Ora, porque o próprio Paulo disse no verso 14, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então note que o debate é muito sério aqui, e que se você defender
que esse texto está falando para cristãos, pode se abrir uma margem muito séria para pessoas viverem deliberadamente no pecado. Seja como for, esses irmãos pietistas, eles partiram para o lado que acreditava que o eu de Romanos se referia a alguém não regenerado, que é justamente a proposta que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Talvez você passou grande parte da sua caminhada cristã pensando que Paulo falava dele mesmo, ou pensando que Paulo falava dele mesmo enquanto alguém regenerado. Pois bem, meus irmãos, eu acredito que a gente tem que passar um tempo aqui nesse debate, e também, à medida que o texto se seguir, com essa questão em mente, a gente tem que entender que isso muda substancialmente a forma como veremos, não somente esse texto, mas também como vamos lidar com a nossa vida cristã. Nós precisamos entender que, a partir do texto, vamos extrair aplicações preciosas para as nossas vidas. Por isso, devemos, então, entender o que Paulo está dizendo aqui, para entender o que ele quer ensinar à amada igreja do Senhor. Eu quero destacar também que ambos os lados vão ter problemas exegéticos para lidar. Então, de qualquer lado que a pessoa se posicione, ela vai ter que resolver algumas questões. O grande ponto aqui é que a gente tem que observar os argumentos e procurar escolher o que mais parece se aproximar naturalmente do texto, que é justamente essa minha proposta de hoje. Então, vamos gastar um tempo aqui. Eu trouxe para os irmãos alguns argumentos que defendem que o eu de Romanos 7 é alguém regenerado. O Dr. Marvin Pate vai dizer o seguinte: a meu ver, esses versículos refletem a luta cristã entre o bem e o mal, resultante da sobreposição de duas eras dentro do crente. O que é que ele está dizendo? Ora, nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós já fomos regenerados, salvos por Cristo, mas ainda não estamos com o corpo glorificado. A nossa salvação ainda não foi consumada. Então, é extremamente natural que nós, enquanto cristãos, vivamos lutando contra o pecado. E Paulo está falando dessa guerra aqui entre o bem e o mal. Será? Ele continua: os cristãos desejam obedecer a Deus, pois são cidadãos da era vindoura, são cidadãos do reino de Cristo. Mas visto que ainda vivem na era presente do pecado, os cristãos muitas vezes fazem o mal. O meu contra-argumento para isso é que o Marvin Pate parece suavizar demais o texto. Aqui eu não penso que Paulo está falando de uma luta entre o bem e o mal, simplesmente, mas de uma vitória do mal sobre o bem. Olha só comigo o verso 14 de novo. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha outro texto, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que parece haver aqui não é um simples combate entre o bem e o mal, mas uma vitória do mal sobre o bem, algo que não condiz com a vida cristã. Outro argumento do grupo que defende que esse texto fala sobre regenerados é que eles vão dizer que, a partir do verso 15, Paulo começa a usar verbos no presente, enquanto nos versos anteriores, ele usava verbos no passado. Isso é verdade. A partir do 15, ele começa a usar verbos no presente. Mas eu acho que esse argumento não serve para defender o que eles querem. Os verbos no grego, meus irmãos, e aí, só resumidamente, os verbos no grego, eles não estão presos ao tempo, como os verbos no português. Eles podem expressar outras coisas, como preeminência, ênfase, destaque. E o que eu vou defender é justamente isso. Paulo, ele quer chamar a atenção dos versos 15 ao 20 para a condição dessa pessoa, a condição de alguém que está lutando, mas se vê sempre derrotado. E a ênfase do apóstolo é essa. Por isso eu penso que ele usa os verbos na forma que ele escolheu aqui. Outro argumento é que apenas os regenerados têm prazer na lei de Deus. Ora, foi isso que o verso 22 disse. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E eles vão dizer, apenas quem pode ter prazer na lei de Deus é alguém regenerado.
E eu vou dizer que não. Pode parecer estranho, mas muitos judeus têm prazer na lei de Deus. Eles sentem prazer, eles amam a lei do Senhor. A grande questão é que eles não conseguem cumpri-la. O que Paulo disse dele mesmo, né, em relação ao tempo de judaísmo, quando ele tem uma visão judaica da coisa, ele dizia, olha, eu me esforçava, eu buscava ser melhor que todos os outros. São pessoas que amam a lei do Senhor, mas eles não conseguem cumpri-la. Romanos 10, verso 2 vai falar sobre isso. Paulo dizendo dos seus próprios compatriotas, né, eu testifico que eles têm zelo pelo Senhor, mas não da forma adequada. Tem muitos outros argumentos, mas eu quero parar por aqui. E eu vou trazer agora os argumentos que defendem que o eu de Romanos 7 não é um regenerado. Primeiro ponto, o eu está sob o poder do pecado, como nós já lemos no verso 14. É um estado do qual todo crente foi liberto. Foi isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 6. Uma vez libertados do poder do pecado, agora nós servimos em novidade de vida a Cristo, o nosso Senhor. Nós morremos em Cristo no batismo para as coisas desse mundo e agora estamos em novidade de vida para servir ao Senhor. Então, dizer que alguém está vendido à escravidão do pecado não me parece uma referência a cristãos. Outro argumento, o eu não possui frutos de arrependimento. Como o próprio texto diz aqui, ele é incapaz de fazer o bem e dele vem apenas o mal. É alguém que não consegue produzir frutos de arrependimento. Por mais que seja alguém que talvez queira, tenha vontade, mas ele não consegue traduzir isso em atitudes que agradem ao Senhor. E não me entenda mal, não estou dizendo que nós devemos fazer coisas para a salvação. O que eu estou dizendo é que todo salvo, todo regenerado, leva junto consigo mesmo frutos dignos de arrependimento. Foi isso que Jesus falou em João, lembra? Pelo fruto vocês vão conhecer as árvores. Toda árvore que não dá fruto, ela é lançada, é jogada fora. Aquele que quer me seguir, ele mesmo diz, eu sou a videira verdadeira. Sem mim, nada vocês vão poder fazer. Agora, se vocês estiverem comigo, vocês vão dar muito fruto. A caminhada cristã, ela deve ser repleta de frutos dignos de arrependimento, porque são esses os frutos que mostram a obra de Cristo em nossas vidas. E eu não vejo que é isso aqui que Paulo está falando. E o último argumento a favor de dizer que aqui não é um regenerado, é justamente o texto que eu já li com vocês no verso 23. O eu de Romanos 7 é alguém que é prisioneiro da lei do pecado que está nos seus membros. Mas o cristão já foi liberto da lei do pecado. Passa comigo lá para o capítulo 8. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a obra de Cristo na vida de todos aqueles que foram regenerados. É inconcebível, portanto, pensar que quando Paulo está falando de alguém que é prisioneiro da lei do pecado, ele esteja se referindo a um cristão. Portanto, meus irmãos, gasto um tempinho aqui, eu quero mostrar para vocês hoje que Paulo não está falando da luta cristã, e sim da vida de uma pessoa que não está regenerada. Só que eu quero ser mais específico, ele não está falando de qualquer não regenerado. Ele está falando, como defende o Dr. Douglas Moo, e eu acredito que ele fez bem aqui, Paulo está olhando para o seu passado sobre a ótica cristã. Então, ao escrever Romanos 7, ele tinha essa intenção de mostrar como um cristão olha para o antigo modo de vida, que o segundo ele era um modo de vida judaico. Pensando no seu modo de vida, era um modo de vida judaico. Ele está olhando então para o seu passado, mas não somente para o passado do Paulo, do apóstolo Paulo, mas para o passado de todos os judeus que estavam sob a lei, que depois encontraram a Cristo, como vamos ver no final do texto,
E ele vai mostrar que aqueles que não seguem a Cristo continuam subjugados a esse sistema de escravidão por conta do pecado. Então, o eu de Romanos 7 deve ser visto aqui como um judeu que está debaixo da lei de Moisés. Aqui nós temos um retrato da história da redenção, começando no povo judeu, estando sob a antiga aliança. Então, quando eu falar do eu de Romanos 7, você lembre disso. É um judeu não regenerado, que ainda está sob a antiga aliança, que ainda está debaixo da lei de Moisés. Certo? Com isso, meus irmãos, eu não estou negando que o cristão vive lutas intensas contra o pecado. Todos nós que decidimos viver piedosamente, nós vamos padecer tribulações, angústias, provações. Vamos ter nossas lutas, momentos em que o pecado vai tentar contra nós. Eu não estou dizendo que isso é mentira. Eu só estou negando que Paulo está falando sobre isso aqui. E o ponto justamente que eu quero trazer para os irmãos é esse. Então, olha só comigo o verso 13, feita essa longa introdução. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Há uma dúvida aqui se esse versículo deveria finalizar, do 7 ao 13, no caso, ou se ele deveria começar, do 13 ao 25. Seja como for, ele deve ser visto como um versículo de transição, um versículo ponte, que une o 12, toda a estrutura do 7 ao 12, para essa nova estrutura do 13 ao 25. Ele é um versículo chamado versículo introdutório, que vai conectar o trecho anterior ao que está se seguindo. Então, eu penso que ele deveria estar justamente nessa introdução desse novo grupo em que Paulo quer falar sobre esse eu de Romanos 7. Ele faz uma conexão muito fluida de toda a perícope, mas ele serve como uma introdução muito importante. E eu penso que isso acontece por causa da pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? E essa pergunta, ela vai guiar o que Paulo quer argumentar aqui no final do capítulo 7. E ele responde rapidamente essa pergunta com o seu megenoito, que é a negativa mais forte do grego que ele poderia usar. Então ele diz: de forma nenhuma, de modo algum, que isso jamais aconteça. A boa lei do Senhor, ela não se torna em morte. Paulo está fazendo aqui uma defesa da lei do Senhor. E sempre que ele pode, ou acha que deve, ele faz uma defesa da lei do Senhor. Porque pensa que ele está colocando a lei muito próxima, com uma relação próxima com o pecado. E o que poderia se argumentar contra ele? Paulo está dizendo que a lei do Senhor faz com que as pessoas pequem. Ou Paulo está dizendo que a lei está contaminada pelo pecado. E aí ele já abre uma negativa forte contra isso. Não, de modo nenhum. A boa lei do Senhor, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Ele defende isso no começo do capítulo 7 também. Então, ele sempre defende a lei do Senhor, mas o que ele está dizendo é o seguinte: Deus está, através da lei, mostrando o pecado, revelando o pecado no mais íntimo dos nossos corações. É isso que ele está fazendo. Nesse esforço de proteger a lei do Senhor, ele continua e diz que a única relação que a lei de Deus tem com o pecado é que ela o revela e o condena, condenando também a cada um de nós, aqueles que vivem ou viviam no pecado. O homem está em rebeldia contra Deus, não por causa da lei, mas por causa do pecado. A lei vem apenas para retratar tudo isso, para fazer um registro fidedigno do homem contra Deus.
A lei do Senhor revela a condição depravada de cada um de nós. E o pecado, por sua vez, ele se mostra maligno justamente por isso, extremamente maligno. Porque através da lei do Senhor, ele parece se ressaltar, ele parece sobrepujar aqui. E ele se mostra extremamente maligno e perverso, se valendo de algo bom para trazer morte. É isso que o pecado faz. Se vale de algo bom para trazer morte. Uma ilustração que ajuda bastante a entender a função da lei aqui é a ilustração do espelho. A lei, ela serve como um espelho posto diante de cada ser humano, para mostrar a cada um de nós quem de fato nós somos, no nosso mais íntimo. A lei servia como um espelho para cada judeu olhar para ela e dizer: eu não consigo. Eu posso amar a lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor, mas eu não posso dizer que eu consigo cumprir a lei do Senhor. Por isso, meus irmãos, Paulo vai sempre protegê-la aqui contra ataques de inimigos. Mas ele continua, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele começa aqui com um bem sabemos, e ele quer trazer e chamar atenção para isso. Nós temos ciência, nós sabemos que a lei do Senhor, ela é espiritual. E é interessante que em nenhum outro texto das Escrituras, você tem alguém chamando a lei de espiritual. Você vai ter textos dizendo que ela vem de Deus, que ela revela a justiça de Deus, a sua sabedoria, mas esse é o primeiro texto que vai dizer que ela é espiritual. Mas é uma verdade clara, porque se ela vem de Deus, ela é uma lei espiritual. E Paulo quer deixar isso bem destacado. A lei vem do próprio Deus, nós sabemos disso. E, portanto, ela não tem mácula, mancha, problemas. O problema está em mim. O problema está nesse eu de Romanos 7. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Outra palavra que ele quer destacar aqui nesse versículo é essa palavra vendido. No tempo de Paulo, usava-se essa palavra para falar de relações comerciais e muitas vezes também da compra e venda de escravos. De tal forma que a palavra escravidão, que nós lemos aqui na nossa Bíblia, ela não está no texto original. Mas colocá-la aqui é uma boa tradução. Por quê? Porque aqui nós temos uma linguagem usada em um contexto comercial de escravos. Paulo está dizendo, esse eu, né? Sempre tome cuidado com isso. Esse eu de Romanos 7 está vendido ao pecado, ou vendido sob o pecado, vendido em sujeição ao pecado. Ele nem precisou usar a palavra escravidão, mas nós já entendemos, o pecado está escravizando e subjugando essa pessoa. Mas ele continua, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí eu preciso lembrar aos meus irmãos o que eu disse já no início. Do verso 15 ao 20, ele vai começar a usar verbos no presente. E eu penso que a melhor tradução para esse versículo seria, pois nem mesmo compreendo o que estou fazendo. Porque quando ele usa esses verbos no presente, ele quer destacar o processo das ações se desenrolando aos nossos olhos. É como quem dá um zoom e diz, olha o que é que está acontecendo aqui. Eu nem mesmo compreendo o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando, pois eu não estou fazendo o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo nos chama para mais perto e nos mostra essas atitudes em progressão, como quem está vendo as ações se desenrolarem diante dos seus olhos, para que nós possamos sentir o embate que está assolando o eu de Romanos 7. É alguém que pode até desejar o bem, mas não consegue praticar o bem. Essa é justamente a descrição dele,
que ele faz desse eu é de alguém que não está conseguindo unificar as suas ações com as suas vontades ou preferências. Nós vamos já já perceber a justificativa que ele usa para isso. Mas o texto segue. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Em outras palavras, ele está dizendo, com a minha vontade, eu concordo com o padrão moral da lei. Esse consentir com a lei é concordar com a lei. Eu concordo que a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. Com a minha vontade, eu concordo e declaro isso. O grande problema é que eu não consigo obedecê-la. Eu consinto com a lei que é boa, mas eu não faço o que eu quero. Ou seja, seguir a lei do Senhor. Surge um questionamento, então, aqui. Como lidar com os textos em que Paulo fala sobre o seu passado judeu? Se você for lá em Filipenses capítulo 3, você vai ver uma clara descrição que Paulo faz de si mesmo e do seu passado. Tem vários outros textos também em Atos, em que ele vai dizer, quanto à lei fui fariseu, fui alguém piedoso, alguém que buscava o Senhor, alguém que buscava a lei, né? Que buscava ser alguém obediente, alguém ensinado aos pés de Gamaliel. Ele vai sempre colocar em alto nível. E por que agora ele fala desse seu passado, ou do passado de todos os judeus que estavam debaixo da lei, dos que ainda estão? Por que ele fala de forma tão negativa agora? A resposta para isso, meus irmãos, é que quando ele falou de forma positiva, em Filipenses 3, em Atos, quando ele vai fazer a descrição, em Gálatas também, ali Paulo descreve a sua condição a partir de uma perspectiva judaica. Então era ele judeu dizendo, olha, estava tudo certinho. Agora em Romanos 7, ele fala da sua condição de uma perspectiva cristã. E diz, eu achava que estava tudo certinho. Eu achava que conseguia obedecer ao Senhor, eu achava que estava conseguindo agradá-lo. Lembra, Paulo foi um perseguidor da igreja, pensando que estava agradando a Deus. Mas quando ele conheceu a verdade do Evangelho, foi que ele atentou que ele estava muito, muito longe. Então, isso explica uma perspectiva tão positiva em alguns textos e uma perspectiva tão negativa aqui. Porque aqui ele está falando de uma ótica cristã, como alguém que vê o seu passado e reconhece o quão longe andou do Senhor. Olha só o verso 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui, meus irmãos, Paulo não está tirando a responsabilidade desse eu de Romanos 7. Como quem diz, não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Não, ele está dizendo que outra coisa ou outra pessoa, que é interessante porque ele fala do pecado como se fosse uma pessoa mesmo, ele o personifica. E ele diz aqui que outra pessoa entra na equação aqui, que é o pecado. Eu tento fazer o bem, eu até sinto prazer na lei de Deus, eu tento fazer isso, eu queria fazer essas coisas, mas eu não consigo. Eu só consigo produzir pecado. É por causa do pecado que habita em mim. É o fato de o pecado habitar em mim que faz com que as minhas atitudes não correspondam com as minhas vontades. Quem entra na equação aqui é o pecado. Então, Paulo não está se excluindo da responsabilidade, ele não está se colocando de fora, mas ele está dizendo, dentro de mim, o pecado domina e me subjuga, de modo que eu faço aquilo que eu não quero. E mais uma vez, isso claramente não está falando de um cristão. Apesar do fato de ainda lutarmos contra a influência do pecado, o pecado na vida cristã, ele não mais pode dominar uma pessoa. A pessoa pode ter vitórias, derrotas, claro que sim. Mas o pecado já não é mais o seu senhor, não é mais a quem ela serve. Antes ela serve agora a Cristo.
já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ele vai enfatizar que eu sei, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento disso. Eu preciso deixar claro, né? O eu de Romanos 7 diz, eu quero deixar bem claro aqui, que na minha carne não habita bem nenhum. Ele sabe da sua total incapacidade de fazer o bem, por mais que seja algo que ele queira bastante. E, por fim, dessa parte, dos versos 15 ao 20, quando ele chega no verso 19, então ele usa versos 19 e 20, para repetir, com outras palavras, aquilo que ele já estava falando. Acompanha comigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebe que ele está repetindo? Ele usa esses dois versículos aqui para repetir argumentos que ele já trouxe. Por que isso? Irmãos, essas repetições, elas servem como ênfase argumentativa. Ele repete com outras palavras o que já foi dito, não de forma desnecessária. Na verdade, é a maneira judaica de inculcar e destacar, trazer ênfase para algo considerado importante. Então, por mais que Paulo esteja escrevendo em grego aqui, ele está pensando como um judeu. Ele está pensando em hebraico, digamos assim. Ele vai fazer repetições para deixar claro que eu não faço o bem que eu queria, mas o mal que eu não quero. E assim, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez, não se excluindo da responsabilidade, mas dizendo que há algo dentro dele, que o subjuga, o domina e o vence. E agora, ele continua. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a palavra lei, nomos, ela pode significar muitas coisas. Quando ela está ligada ao substantivo Deus, a lei de Deus, fica fácil identificar, não é? Mas aqui no verso 21, ela aparece sozinha. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, sozinha. Nesses casos, ela pode significar norma, princípio, ou até mesmo padrão. E eu penso que é justamente isso que Paulo está falando. Ele não está falando da lei de Deus. Ele está falando de um princípio que ele descobriu. Então, parafraseando, ficaria da seguinte forma. Então, ao querer fazer o bem, me deparo com este princípio. O mal reside em mim. É como quem chega numa máxima, numa verdade central. Ele diz, toda vez que eu vou tentar fazer o bem, eu percebo algo. E aí ele descobriu esse princípio. O mal reside em mim. Alguém falando de forma resignada, subjugada, submissa ao pecado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse versículo, como a gente já até comentou, ele é um dos que as pessoas usam para falar que esse texto se aplicaria a um cristão. Por dois motivos. Primeiro, ele usa a expressão homem interior. E aí as pessoas vão argumentar, olha, se ele está falando de um homem interior, só quem tem esse homem interior é o cristão. O ímpio não tem nada disso. Só que isso não é verdade. Na teologia paulina, esse homem interior também serve para se aplicar a alguém que não é regenerado. Então, o homem interior que não tem Cristo como seu Senhor, vai ter o pecado como seu Senhor. E ele não deixa de ter um homem interior por conta disso, né? A ideia, basicamente, é que ele quer dizer, no meu íntimo, no mais íntimo do meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus.
que é a segunda argumentação que nós já até refutamos. Você pode ser um judeu que não foi regenerado ainda e que tem prazer na lei de Deus, que se deleita na lei do Senhor, por mais que essa própria lei seja usada e será usada futuramente para condená-lo. Então, isso não significa que a pessoa é uma cristã. Pode expressar a ideia de, com sinceridade no meu coração, eu tenho prazer na lei do Senhor. E mais uma vez, os judeus tinham e até hoje têm prazer genuíno na lei do Senhor. Até mesmo os gentios ímpios, como se vê alguns prosélitos que se convertem ao judaísmo, digamos assim, ou você vai ter textos de pessoas que aparecem na Bíblia que parecem ter um certo prazer para com o Senhor. Pense em Cornélio, pense em Lídia, talvez, alguns outros exemplos. Mas ter prazer na lei do Senhor não significa ser alguém aprovado por Deus. Ter prazer na lei do Senhor não significa necessariamente obedecer a essa lei. Antes, significa reconhecer que Deus é um Deus extremamente justo, sábio, poderoso e bom. A lei do Senhor revela os seus atributos. E alguém que ama a lei do Senhor é alguém que reconhece: o Senhor é santo, justo e bom. E a sua lei revela isso. Mas não significa que você é capaz de obedecer à lei do Senhor. Apenas um foi capaz de obedecer à lei do Senhor, meus irmãos. Falaremos logo, logo sobre ele. Olha só o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui nós temos uma expressão que é usada pela primeira vez aqui. Outra lei. Vejo nos meus membros outra lei. Que outra lei seria essa? Eu acredito que ela está relacionada com essa lei do pecado. Então, Paulo usa a palavra lei, nomos, 3 vezes aqui no verso 23. Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que é que ele está dizendo aqui, basicamente? A minha mente, ela está cativa, ou ela ama a lei do Senhor, como um bom judeu diria. A minha mente ama a lei do Senhor. E eu quero tentar cumpri-la. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que seria essa lei do pecado, que me faz prisioneiro, me subjuga e não permite que eu obedeça ao Senhor. Essa outra lei, lembra que lei pode ser traduzida como princípio, norma. Ela também pode ter a ideia de exigência ou autoridade. Então, essa outra lei seria a autoridade ou a exigência do pecado, que atua por meio dos membros dessa pessoa. Paulo, ele começa aqui então a falar de uma linguagem bélica. Perceba que ele vai usar a palavra guerreando e prisioneiro. Então, ele quer trazer no nosso cenário, quer que a gente imagine um combate mesmo, uma guerra. E essa pessoa está tentando, com a lei da sua mente, guerreando, lutando, para tentar obedecer. Mas ela encontra a limitação no seu próprio corpo e não consegue obedecer a Deus. Eu não trouxe aqui, mas um dos argumentos que diz que esse texto não fala de regenerados, pode ser até dito que é um argumento do silêncio, é verdade. É que em momento algum você vê essa pessoa clamando ao Espírito Santo, ou pedindo a Deus que a ajude. Parece ser uma pessoa que está sempre lutando ou guerreando com o seu próprio braço, tentando com as suas próprias forças, mas sempre se encontra incapaz. Então, seria um dos argumentos. O cristão genuíno, regenerado, ele tem um espírito que o ajuda, o apoia. Romanos 8 vai falar justamente sobre isso. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito que nós podemos clamar a Ele. Um espírito que nos ajuda, um espírito que testifica conosco que somos filhos de Deus. Ele nos dá um espírito que clama, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Deus nos deu um espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. E esse eu de Romanos 7 passa longe disso. Ele não clama em momento algum. Ele tenta, luta, se esforça. E essa linguagem bélica deve vir à nossa mente para mostrar que é um esforço sério. É um embate entre a lei de Deus e a vontade que o eu de Romanos 7 tem de praticá-la. Por isso ele vai usar a expressão a lei da minha mente. E essa outra lei, que seria a autoridade do pecado que subjuga os seus membros para ofenderem a Deus. E aí então ele chega no verso 24, em que ele vai dar um grito, um brado, como se fosse um brado de socorro. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui, meus irmãos, nada mais é do que um grito de socorro. Um grito de alguém que pode dizer, eu fui e tentei servir a Deus com os meus próprios méritos. Eu fui e tentei agradá-lo com as minhas obras. Eu tentei. Mas eu só percebi que eu sou um desventurado, um miserável. Quem é que vai me livrar desse corpo? Do corpo desta morte? Ele é alguém que está buscando uma forma de fugir dessa prisão imposta pelo pecado no seu corpo. Prisão essa que vai levar ele à morte. Aqui não é um cristão que está lutando contra o pecado e diz, quem vai me livrar disso para que eu nunca mais peque? Não, é alguém que está completamente entregue no lamaçal do pecado, dizendo, quem vai me livrar dessa condição? Eu mesmo não consigo, estou perdido. Essa é a condição que Deus encontra cada um de nós, meus irmãos. Cada pessoa um dia bradou Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Toda a humanidade brada Romanos 7, 24. Mas apenas aqueles que Deus escolheu salvar podem bradar Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Apenas aquele que Deus salvou, redimiu e regenerou pode dizer graças a Deus. O brado finalmente encontra alívio aqui. Esse eu de Romanos para de tentar cumprir a lei e agradece a Deus por Ele ter enviado aquele que a cumpriu no seu lugar. Aqui nós temos um vislumbre do que o apóstolo Paulo vai trazer no capítulo 8. Parece que o capítulo 8 quer invadir aqui o capítulo 7. Mas isso não acontece. Aqui nós temos apenas um vislumbre. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o nosso Senhor não é mais o pecado, o nosso Senhor é Cristo. Ele sim nos salvou, nos livrou desse antigo Senhor que nos mantinha prisioneiros para a morte. E agora somos escravos de Cristo, como o próprio Paulo vai se denominar, servo de Cristo. Paulo está aqui destacando a obra poderosa de Deus na vida de pecadores. Obra essa que os livra da condenação eterna e os guarda por meio do Espírito Santo através da obra de Cristo. É claro que ele não fala tudo aqui, mas está encapsulado. A gente consegue perceber que aqui nós temos um vislumbre do Evangelho, que ele vai trazer de forma definitiva no capítulo 8. No entanto, ainda estamos no capítulo 7. E ele não termina de uma forma positiva. Ele termina com um resumo triste de uma vida sem Cristo, que é a vida do eu de Romanos 7. Ele diz, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Isso, meus irmãos, parece um total anticlímax, uma quebra
do que ele havia feito no verso 25. E algumas pessoas, alguns escribas, até tentam trocar esses versículos, para que o graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, finalize o 7. Mas isso seria perverter o texto sagrado. Isso vai de encontro à vontade do próprio autor. Paulo não queria terminar o capítulo 7 de maneira positiva, não. Ele queria deixar claro, Romanos capítulo 7 precisa terminar com tons tristes. Então, ao contrário do que muitos pensam, que ele fala aqui no final do verso 25 de um regenerado, mais uma vez eu defendo que não. Ele está resumindo aqui tudo o que ele falou. Esse eu de Romanos 7, que ainda não encontrou Cristo, com a mente ele é escravo da lei de Deus, mas com a carne ele é escravo da lei do pecado. Alguém que ainda não foi regenerado. Segundo a carne, é alguém que ainda está escravo, sujeito à lei do pecado e à autoridade que ele impõe. E mais uma vez, meus irmãos, esse aqui é um retrato vívido do passado de cada um de nós. Portanto, ao ler um texto assim, que termina com notas tristes, nós precisamos lembrar de agradecer a Deus. Porque em meio a Romanos 7, há um verso 25 que diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mais que Paulo não acabe assim, há esperança. E a esperança do cristão é Jesus Cristo. Seja grato, portanto, pela salvação que Deus proporcionou a você, em Cristo. Dê esse brado de alívio do verso 25. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão eu ainda estaria no verso 24. Porque senão o meu livro de Romanos terminaria no capítulo 7. E ele não encontraria o capítulo 8, em que mostra tudo que Deus pode fazer e faz na vida daqueles que servem ao Senhor. Romanos 7 não teria o desfecho do capítulo 8, em que Paulo fala sobre o Espírito, que subjuga o poder da carne. É claro que nós sabemos que Paulo vai continuar aqui. Mas, mais uma vez, o capítulo precisa terminar dessa forma. Para aqueles que ainda seguem sem Cristo, tentando agradar a Deus de alguma forma, por suas obras, que Isaías chamaria de imundície, trapos de imundície. Se você é alguém que tenta agradar a Deus longe de Cristo, pare de tentar. O eu de Romanos 7 já tentou. E ele está gritando isso para você. É inútil tentar cumprir perfeitamente a lei de Deus. É inútil tentar cumprir perfeitamente a vontade de Deus longe de Cristo. É inútil, não siga por esse caminho. Abrace a Cristo. E isso vai te bastar. Portanto, meus irmãos, os cristãos não podem dizer como o Ovídio lá do começo, vejo e aprovo a melhor conduta, mas sigo a pior. Não. Nós vemos e aprovamos a melhor conduta, e é ela que seguimos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós somos capazes de dizer agora, somos novas criaturas em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O pecado já não nos subjuga mais, não nos domina mais. Agora somos escravos de Cristo. E podemos dizer, eu vejo e aprovo a melhor conduta e a sigo. Porque é isso que Deus está fazendo em cada um de nós, Ele está nos santificando. Cristo está tirando toda ruga, mancha, mácula da sua igreja, para apresentar a si mesmo essa igreja, sem mácula, incorruptível. Portanto, não faça como muitos fizeram, usando esse texto como uma muleta, para continuar nos seus pecados e não querer mudança. Não.
somos chamados e capacitados para vivermos em novidade de vida, para a glória de Deus. Nós não somos o eu de Romanos 7, nós éramos. Isso pode se aplicar a nós, mesmo não sendo judeus, mas pessoas que estavam longe de Deus, e até tentavam fazer uma coisa ou outra, mas encontravam sempre na sua carne a negativa: eu não consigo agradá-lo, estou perdido, preciso de um Salvador. Então, nesse Salvador, em Cristo, nós somos chamados para viver em novidade de vida. Portanto, se seu cristianismo não mudou sua vida, ele não é o cristianismo revelado nas Escrituras. Mude de cristianismo, ou melhor, mude de vida. Receba de graça aquilo que Cristo tem para dar para cada um dos seus servos. E viva como alguém que o ama, que agora, pelo poder do Espírito e pelo poder do Messias ressurreto, pode e deve vencer o pecado. Que possamos de fato, meus irmãos, seguir a Cristo e fugir de tudo aquilo que o desagrada. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos confronta, nos admoesta, muitas vezes nos fere, mas também traz consolo e alívio, que nos faz lembrar do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que nos faz lembrar de quem éramos antes de Cristo e de quem somos agora, novas criaturas, regenerados, transformados, para viver de acordo com a Tua vontade. Não permita, Senhor, que o pecado ganhe mais nem um centímetro na nossa vida, porque tudo é de Cristo. Que possamos, sob a verdade das Escrituras, declarar vitórias sobre o pecado e vivermos como pessoas regeneradas, transformadas, que amam ao Senhor mais do que a própria vida, que estão prontas a negar o seu velho eu, mortificado, e a seguir a Cristo. Abençoa a tua amada igreja, a quem o Senhor mesmo vai trazer para si. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ter agora um tempo de oração, pensando em tudo aquilo que aprendemos, e daremos assim, então, por encerrado o nosso culto.